Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no JP Podcast para a gente falar sobre um assunto hoje que eu tenho certeza que vai te ajudar. A gente trazer questão de família, relacionamento, tudo para te ajudar, sabe em quê? No seu lado financeiro. Então, assim, quer aprender mais? Então, assim, trouxe aqui um convidado sensacional. Ele vai falar muito sobre como você chegar na sua vida, transformando principalmente sua parte interna, começando pelo seu núcleo familiar, para você chegar numa vida financeira de sucesso. Então, Mike, seja bem-vindo. Parabéns por você estar aqui no JP Podcast. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal e dizer um pouquinho sobre o Mike. Gratidão, Jutane, mais uma vez estar aqui com vocês e participar do JP Podcast, que verdadeiramente é um canal para a gente, né, desvendar, desmistificar muitas coisas que a gente fala de finanças, né? É sempre um balaio muito grande, né? E hoje, né, entendendo que a gente precisa inteligência emocional, vendas e comunicação. Né? Beleza. Então, quando você traz isso para a sua realidade, quando você traz isso para dentro da nossa realidade, as finanças ficam muito mais leve, né? Então, é uma habilidade treinável, né? Então, a gente traz, né, na nossa história tudo que a gente aprendeu, viu e ouviu lá de trás, mas muitas vezes vem com formações disfuncionais, né? Então, hoje, né, a gente trazer isso para a nossa realidade, trazer isso para dentro de uma nova versão, né, dessa transformação de comunicação, de identidade, aprendizado sobre finanças, né, vai fazer toda a diferença na nossa vida, na nossa rotina. E claro, trazendo a comunicação para dentro do lar, tá entendendo que finanças não é sobre dinheiro, não é só sobre dinheiro. Né? Finanças, ele traz um contexto muito mais amplo, né, do nosso dia a dia, do nosso ecossistema ali, do nosso convívio. Né? Então, é um prazer estar aqui com você e vai ser uma honra a gente falar e desmistificar um pouco mais sobre finanças. Beleza. Se a pessoa ganhou hoje numa Mega Sena e a pessoa nunca fez um curso, nunca se preparou, qual é a tendência dessa pessoa? Foi um salto Exato, quântico, né? exato. Um salto quântico, você, para quem tinha pouco dinheiro, não tinha nada, não tinha nenhum bens, daí a pouco você a possibilidade de você comprar um avião, comprar um jatinho, você viajar para Paris, para qualquer outro lugar. Então, assim, como é que você vai se comportar com esse dinheiro? Aí é aquela questão, você vai achar que dinheiro é para gastar, você acha que dinheiro é para comprar coisa, Exato, dinheiro é para emprestar, dinheiro é para mostrar aos outros que eu tenho algo, ou dinheiro é para se fazer dinheiro? exatamente. Eu vou viver dos frutos, da multiplicação. Isso é a maior realidade que a gente vê. Dentro desse mundo financeiro, dentro dessa gestão, uma coisa que transformou a minha vida, primeiro, foi viver, né, as fases. Poxa, É eu fundamental. tive né, você conhece um pouco da minha história, assim, meu pai, um cara empreendedor nato, a vida toda, soube fazer muito dinheiro, mas nunca soube fazer gestão. Então, por várias vezes eu dormi rico, acordei pobre, dormi pobre, acordei rico, vivendo a história do meu pai, vivendo a história do meu pai, né? Então, isso pra Foi gente, aprendizado, não é né? não? Então, mas assim, e aí aquelas coisas, né? O amanhã nem sempre tem uma segurança, né? Aí, poxa, minha vida profissional, a tal da estabilidade, onde você quer tudo que aconteça bonitinho, da forma planejada e tudo mais, mas fica limitado, né? Se você quer segurança, se você quer viver, né, dentro desse mundo, né, da estabilidade, você vai ficar limitado. Uhum, E aí eu entendi que a gente tem capacidade e potencial para viver muito mais. claro. E aí sair dessa bolha chamada estabilidade, essa bolha chamada Que não CLT, existe. e vim para o empreendedorismo. E aí entender o empreendedorismo. E aí eu tive que viver, né, sem perceber o vale. Porque eu saí confiando só que porque eu tinha dinheiro. Eu É. tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro para viver um Você foi ano. viver o aprendizado. Eu tenho dinheiro para É. viver um ano sem precisar faturar. E isso me levou a uma falsa segurança de novo, né, que o dinheiro era o suficiente. Uhum. Tive, né, obrigatoriamente a visita no vale, né, financeiro. Ah, Mike, mas quando aconteceu esse vale financeiro? Verdadeiro, o dinheiro acabou, e aí eu, poxa, o que aconteceu? Um reaprendizado de tudo aquilo que eu estava vivendo, de todas aquelas crenças, de tudo que eu tinha passado, tudo que eu vi meu pai passando, esse sobe e desce do empreendedorismo, né, real ali do dia a dia, e entendi que estava focado no dinheiro, estava Perfeito. focado no resultado. E aí quando eu entendi que o processo
né, ser feliz durante o processo, entender que o processo, a caminhada do processo, ela é mais importante do que a chegada, né? Começou a me trazer outros frutos, começou a me trazer outros ganhos. E hoje eu vejo o resultado do meu cliente, o resultado do meu coach, o resultado financeiro que um mentorado tem, ele é mais importante do que o valor que ele está me pagando, Claro. né? Porque o valor tem esse custo, esse investimento que ele fez, ok, é fixo, mas o ganho dele é exponencial. Porque uma família que se transforma, Não tem eh, valor. né, a identidade, essa nova mentalidade financeira, não é só para ele. Ele vai gerar nos filhos, e aí os filhos vão gerar nos outros filhos, né, que vai influenciando as pessoas que estão em volta, e você vira uma referência não só para a sua casa. Você começa a mudar um comportamento do seu nicho, do seu núcleo, dali de onde você está. E quando a gente fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente Mais convive, próxima é. não significa que eu tenho que abandonar todo mundo. Eu posso ser o vetor de transformação De dessas 5 transformação. pessoas que mais próximas estão de mim. Sem forçar, né? Simplesmente por resultados. Exato. E aí, quando eu começo a ter resultado, poxa, eu começo a gerar curiosidade. É. Quando você não tem resultado, você quer impor, você quer falar que aquilo é bom, você quer falar que isso funciona, que isso transforma. Mas nada vai falar mais alto do que seus resultados. Nada vai falar mais convicto do que você transferir isso para uma habilidade prática, né? Hoje, quando você fala, mas que investimento? Eu vou falar, poxa, eu tenho aqui uma carteira que está tendo uma rentabilidade média, né, de 2% ao mês. Poxa, se a gente o investimento mais conservador hoje, né, renda fixa e tudo mais, vai te dar em torno de 1%. Você consegue chegar a 1%, mas ele é conservador. Eu Uhum. estou alavancado, eu tenho risco, eu tenho ações, eu tenho fundos imobiliários, eu tenho renda fixa, eu tenho day trade, tenho tudo, mas eu tenho uma carteira que é balanceada. Então hoje eu tenho um resultado acima um pouco da média, mas sem me expor o suficiente para que eu quebre. É, vou dizer assim, eu tô apostando tudo em uma linha só, Não. em uma coisa só, ou eu tenho outras maneiras de dizer assim, eu posso crescer também em uma outra linha, Eu posso me né? expor, eu posso ser Isso, agressivo dentro de um parâmetro, dentro de uma margem, sem que isso possa me prejudicar, mas o resultado positivo dessa alavancagem complementa, né, o todo. E aí eu vejo muitas vezes as pessoas, eu tenho medo de investir, eu não claro. quero investir, eu não sei investir, mas nunca parou para olhar, nunca parou para analisar, ou simplesmente escuta alguém que deu certo, alguém que fez uma operação e aí depois que comprou uma ação e essa ação estourou, ele quer comprar. Amigo, você comprou na hora errada, você perdeu a janela para ter esse resultado. Então, tudo é uma construção. E volto a falar, investimento é uma habilidade que Tudo a gente aprende, né? você desenvolve em qualquer momento. Então, já tive clientes que, poxa, a vida toda na poupança. A vida toda na poupança. Imagine. E aí você pega e fala, não, tem um outro mundo. Poxa, mas eu vou perder dinheiro. Eu falei, não, esqueça perder dinheiro. Você quer ter segurança, você quer ter uma rentabilidade melhor do que a poupança? Vou te mostrar. Agora pega aqui 5% de tudo que você tem. Se isso sumisse, vai fazer falta no que. Não, não vai fazer falta. Então vamos fazer o seguinte: vamos comprar algumas ações, vamos investir em outro lugar. E esse 5% trazer um resultado maior do que os outros 95%. Meu Deus, eu vou jogar tudo aqui agora. Eu falei, não, pera, não é Hum. assim também, né? Não é porque você teve um bom resultado aqui que você tem que jogar tudo, né? Pegar e abrir mão da segurança. Então, fazer com tranquilidade, fazer com calma, dividir esse investimento todo em parcelas de segurança, em parcelas mais a longo prazo, em parcelas de alavancagem. Mike, mas alavancagem não é risco? Tudo Quanto tem maior risco, o risco, maior o retorno. claro. Né? Então, por que eu vou alavancar 80% do meu capital? Tem pessoas alavancadas 100%? Tem. Mas é um investidor profissional, é um investidor que sabe, que está vivendo o dia a dia, que está ali o dia todo. É o foco, né, dele. É né, a atividade dele. Uhum. Mas se eu pego um investidor comum ou uma pessoa que simplesmente tinha dinheiro guardado, ele nem é um investidor, porque ele só tinha dinheiro guardado. E você começa a trabalhar essa mentalidade, começa a dividir, começa a transformar esse bolo em um buffet, né? Porque aí você traz essa visão, poxa, eu tenho um bolo, mas eu tenho um salgadinho, eu tenho, né, o docinho, e eu vou colocando, né? Qual que é na festa, quem é
O evento ali é o bolo, Uhum. né? Onde é o bolo? Cara, o bolo tá ali em renda fixa, o bolo tá ali, né, em rentabilidade segura, aonde o meu capital tá assistido e não vou sofrer. Mas eu tenho os docinhos que é o risco. Se eu comer muito docinho, pode dar uma dor de barriga. E você não pode nem exagerar no bolo, né. Exatamente. Então, assim, se eu, poxa, como os docinhos ali de maneira moderada, coloco, né, encaixa esse buffet, essa carteira de investimento, alocando em percentuais seguros, em percentuais de diversificação, eu vou ter um retorno diferente. E aí, Legal. hoje eu consigo abrir a minha carteira e falar: olha, isso aqui está dando resultado, isso aqui não deu resultado, isso aqui me deu prejuízo, mas a alavancagem que eu tive no outro processo né, eu dei sustentabilidade aqui e eu tô tendo, né, uma carteira positiva há mais de 6 meses. É. Então, a constância, os seus resultados que vai dizer se você está apto ou não a falar sobre aquele assunto ou mostrar para as outras pessoas que aquilo pode mudar. Uma coisa interessante que você falando, a questão do medo, que muitas vezes tem pessoas que têm realmente medo de investir, uma porque ela vai ter medo porque ela não conhece, Conhece. ela não vivencia esse tipo de situação. Até hoje não procurou um profissional que pudesse ajudá-lo. Exatamente. Então assim, porque para tudo na vida a gente tem que estudar, a gente tem que ter alguém que nos oriente. Exatamente. E muitas vezes essa orientação vem da família, de como seu pai ou sua mãe ou seu responsável mantinha essa relação com o financeiro, com o dinheiro. Era uma coisa boa, era uma coisa ruim, era muitas reclamações. Então, assim, a gente percebe uma música básica de Elis Regina que fala: Minha dor é perceber, apesar de sermos. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo, tudo, tudo que fizemos, ainda somos Somos os os mesmos mesmos e e vivemos vivemos como como os os nossos nossos pais, pais. exatamente. Então, como é que eu vou mudar o meu inconsciente se ele está respaldado dentro da cultura familiar? Exato, exato. Então, meu amigo, minha amiga, você tem que pensar nisso, dizer assim, o que eu sei até aqui não vai mudar a minha vida. Se eu quero mudar para ser um investidor melhor, mudar em todo o sentido, eu tenho que procurar alguém que possa me Exato. ajudar. Que já passou pelo caminho, né? Todo mundo antes mesmo quando era pequeno, ia para uma escola, mesmo Exato, depois de grande vai para a faculdade, mesmo depois de grande vai fazer mestrado, doutorado, precisa estar dentro de algo que alguém vai estar te passando, exato. te ensinando, por mais que utilize livros, filmes ou tantas outras coisas, tem alguém ali que vive o processo e conhece como é que tem que acontecer, né. Essa é E uma tem, só verdade. para finalizar, outra coisa básica da sua fala que as pessoas talvez você falou, mas eu quero só enfatizar. A questão de investimento. Tem gente que, além do medo, ele quer um rendimento a curto prazo. Não E acontece. nisso vai ser aquela questão você andar na gangorra, né? Então, assim, quando tá alto, vou investir. Quando cai, eu quero vender. Ou não vou investir. E aí você fica nesse medo. Pare de ter medo, né? Então, assim, Exato, exato. invista a longo prazo, que aí você vai ter resultados. E Tô o errado? de maneira nenhuma. E aí, Jutani, quando você traz essa realidade de buscar resultado e conhecimento, nós hoje vivemos uma realidade do imediatismo, né? É É a tudo, tudo. vida fluida, transmutável, É. internet, tocar o dedo, Instagram e fazer aquela mudança. E aí o cara mostra lá que ele teve num dia uma rentabilidade de X mil reais, de X milhões. Cara, tem, mas olha o patrimônio desse cara, olha aonde ele está operando, olha há quanto tempo ele já investe, que a gente estava comentando aqui, né, da construção, né, de ter realmente a qualificação para fazer isso. E as pessoas se decepcionam muito rápido porque fazem expectativas de maneira equivocadas, né? Então, assim, poxa, o cenário econômico mudou há 2 meses e todos os investimentos mudaram as características deles, né? A rentabilidade mudou. A bolsa vinha numa ascensão muito boa, caiu, mas é oportunidade para comprar? É oportunidade para investir? Calma, né? Vamos esperar esse primeiro trimestre, estabilizar algumas coisas. Tem papéis que estão muito baratos, que dá para investir, mas é a hora. Cautela, né? Eu sou um investidor muito agressivo, eu não vou perder a oportunidade. Ok, você tem fôlego para aguentar uma perda de 20, 30, 40, 50% do seu capital? Se você tem fôlego, amigo, vai e faz. Mas se eu não tenho fôlego para fazer isso, né? Se eu tenho ali um capital que construído há muitos anos, já, né? Com o meu empenho, com o resultado de muito trabalho, eu não posso me expor e ser negligente, né? Ou aventureiro porque alguém falou, porque alguém mostrou e tá tudo mais. As criptomoedas
É uma tendência? É uma tendência, mas é uma gangorra muito forte. É Exato. uma oscilação muito forte. Entramos numa janela muito, né, e assim, tem aí uma janela que tem que se posicionar, tem que começar a olhar com mais cautela, que pode ter um ganho exponencial, né, mas eu vou expor quanto do meu capital a isso? Eu vou é uma loteria, né, poxa, tem gente que joga a vida toda e nunca vai ganhar. Tem o Exato. cara que joga um cartãozinho e E ganha. ganha. E aí não tem um controle emocional, a gestão emocional Perder e tudo. vai perder além do que ele ganhou, que ele não tinha. Ah, a gente vê histórias 1000 aí do cara que Quando não perder a vida, né? porque é um baque muito É. grande, né, você sair de uma lacuna, entrar numa janela nova e, cara, isso aqui é deslumbrante, isso aqui é né, é É. fantástico. Se tiver que voltar, se você não tem estrutura emocional correta, você não tem como voltar. Vai ser sugado de uma certa forma. Tem A um voltar ao seu padrão inicial. tem um vídeo que a gente já viu, né, que é do garimpeiro, foi lá e achou uma pepita de ouro e ficou milionário. A do índio lá É, do e a Amazonas. é, exato, aí o cara fica milionário e o cara quer passear pelo mundo, tal, e quer Comprou avião, veio pro Rio de Janeiro. não, eu quero uma passagem, não tem uma passagem, ele fretou um avião, um Boeing só para ele Só vir. pra ele. Aí, cara, é absurdo, mas assim, é aquela eu Foi no posso hoje. Palace, comeu tudo com. O dinheiro gastou tudo com mulheres e bebidas e comidas. E aí Quando depois acabou, ele voltou de e aí ônibus. perguntaram para ele, né: "E agora, né?" "Rapaz, se fizer eu faço tudo Tudo de de novo". novo. Então, assim, se você não mudar a sua mentalidade, se você não entender que vem de uma construção, de um aprendizado, eu tive um aprendizado com meu pai. Viva o hoje. Aproveite, a vida é rápida, a vida é curta, então tem que aproveitar. E meu pai foi esse cara intenso, viveu intensamente a juventude, a vida com a família, com os filhos, mas é aquele cara que era o hoje. Então, eu aprendi durante muito tempo isso. Quando eu casei, minha filha chegou, tal, e você começa, opa, peraí, não pode ser só assim. Mas durante muito tempo eu ainda vivi com aquele modelo que eu tinha. Claro. Então, poxa, vamos almoçar hoje? Vamos. Vamos viajar hoje? Ah, se pode, vamos. Né? Vamos convidar alguém para fazer aqui um almoço? Vamos. Então, assim, o ato de comemorar era muito presente. Uhum. Mas, poxa, calma aí. Tem uma pessoa que verdadeiramente nos próximos 15 anos ainda depende de mim. Então, eu tenho que ter algo mais seguro, algo que dê para ela um conforto, uma segurança, né, de estabilidade no sentido de proteção. Não que ela tenha que ficar dependente, mas ela precisa de uma proteção. E aí foi onde eu comecei, opa, espera aí, e o amanhã? Eu também vou envelhecer, o amanhã também vou perder esse tônus vital, eu não vou ter mais todo esse vigor para fazer hoje 8, 12 horas de trabalho, como às vezes é necessário e você faz. Atendo mais, eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter uma longevidade, mas com qualidade. Hoje, a perspectiva de vida do brasileiro está na casa dos 75, 80 anos já, né? E quem é você com os A 80 minha anos? casa vai ser 600. Hã? Já assinei o contrato, já Trata fiz tudo certinho. eu falo assim, os meus avós, né, todos chegaram aos 100 anos, né, tanto da parte materna quanto da parte paterna, os avós Então, você chegaram pode aos ir para 100 anos. 150, 200, por que não? Mas era aquele ambiente de dormir às 8 horas da noite, comer tudo natural, Isso é acordava às importante. 5 da manhã, É, trabalhava, tinha a sesta depois do almoço. é. Então, viver em ambientes que proporcionaram viver de maneira, né, com qualidade. E hoje, nessa agitação que a gente vive e tudo, aí fala: "Mas o que que isso tem a ver com dinheiro?", né? Tem tudo a ver com dinheiro. Quem é o cara de 80 anos? É o cara que vai estar tomando remédio, é o cara que vai estar dependente, é o cara que vai estar obeso, né? Deprimido. Ou o cara que vai estar desfrutando, vai estar passeando, vai estar É, continuando produtivo. Eu sou muito grato, Jutânia, a nossa atividade hoje, e falando, a gente trabalha com inteligência emocional, a gente trabalha, né, com o processo de desenvolvimento humano, e um fator que para grandes profissões é uma depreciação, para a gente é uma qualidade. claro. Quanto maior a nossa história, quanto maior o nosso legado, quanto maior a nossa experiência, vai agregar ainda mais ao trabalho que a gente realiza, né. Então eu me vejo aos 80, aos 90 anos mentorando, trabalhando, atendendo, com um ritmo muito diferente, mas com muito mais qualidade, né, Claro. me mantendo ativo, me Eu tô mantendo também me vendo aqui agora também com tênis, uma meia no meio da perna, um shortinho curto, a perna toda torada, dividida, certo? Aquela barriga estourada, dividida, não é grande não, né? E dando exatamente. aquele pique andando ó, com meu boné e meus óculos escuros.
E o povo, uau, Quem é esse uau! aí? Quem é esse aí? E a gente tem já tem algumas pessoas que a gente pode olhar e ver o modelo. Eu vejo hoje o Abílio Diniz. O Abílio Diniz já está acima dos 70 anos, se eu não me engano, e a vitalidade, o vigor dele, a maneira como ele trata os negócios, e é um cara que continua trabalhando, né, como na mesa diretora de várias do grupo de empresa deles, mas é um cara que desfruta, é um cara que tem vida, é um cara que verdadeiramente faz valer a pena, né? E eu vejo que a nossa sociedade virou escrava do dinheiro. Virou escrava. O cara passa uma vida inteira acumulando para depois pegar o que acumulou para gastar, Aí tem uma coisa bem né, com a interessante. saúde, com tudo Aham, que não fez durante a vida. beleza. Para mim, eu vejo o dinheiro como uma energia espiritual. Sim, E se a energia espiritual ela é fluxo, eu não preciso prender esse dinheiro. exato, exato. Então, assim, ele vai e vem, ele é fluxo. Então, é igual a vida, eu tenho que dar e receber. Total. E assim, eu não sei se foi o Warren Buffett que ele diz o seguinte, ele diz assim, o dinheiro que vem do povo volta para o povo, né? Então é tanto que ele fez várias instituições quando ele morreu, ele não tinha para quem deixar o dinheiro, e ele pensou nisso. Então, já que veio do povo, a minha fortuna tem que voltar para o povo de uma certa maneira. Então, tudo que a gente tiver hoje vai vir de alguém, porque a gente tem um produto, a gente quer vender esse produto que vai ajudar outra pessoa, e essa pessoa vai pagar por aquele serviço. Então, não deixou de vir do outro, né? Exato, Então, se vem do outro e tá vindo algo de mim, então assim, o que é que eu estou dando para receber algo em troca? exato, exato. Então, esse fluxo. Então, a partir do momento que eu fico com medo, que eu fico prendendo, que eu fico segurando, ele não cresce. As outras pessoas também não vão ter acessibilidade a esse fluxo, porque eu estou prendendo. E se eu prendo a escassez, Total, ele vai total. fugir de Faz muito mim. sentido. Ele vai fugir de mim. E, De mim não, da sou pessoa aqui. que está fazendo isso, porque eu não, ó, Exatamente. as mãos abertas é dar e receber. Tô E, assim, ó, e aí, se a gente olha para a natureza, né, Jutânio? É um processo verdadeiramente natural. A prosperidade é natural. natural, porque são sementes. Eu vou plantar essa semente, ela vai frutificar e uma semente ela retribui 10 vezes mais. Então, para o cristão é o dízimo, né? Para o espiritualista é o transbordo, É ajudar o né? É ajudar o outro. universo, é trazer tudo isso. Mas quando eu tenho a consciência que eu não é que eu preciso, né? Não é que é um princípio, Uhum. né? E quando eu cumpro princípios, né, a princípio dá certo. Mas se eu quebro princípios, né, a princípio eu quebro. Então, se eu sei disso, se eu continuo plantando e de tudo que eu pego da minha colheita, eu continuo semeando, cara, eu vou ter uma colheita, né, contínua. Beleza. Aí, para falar aqui do podcast, que é mentalidade de sucesso, não tem coisa melhor. Então a gente percebe, se dinheiro ele é fluxo, se dinheiro é uma energia espiritual, Aham. aí assim, dinheiro é energia espiritual, só que no momento que se transforma em papel, ele foi materializado. Exato. Então vamos lá. Uma coisa simples, eu já trouxe esse nome, mas eu posso trazer qualquer uma outra pessoa, mas vou trazer ele de novo. Bill Gates. Sim. Então, assim, se Bill Gates hoje perdesse toda a fortuna dele, um exemplo, será que ele não construiria novamente? Porque, assim, o negócio está nas mãos de Bill Gates ou está na cabeça de Bill Gates? É a cabeça dele, é a mentalidade dele Exato. que vai fazer com que esse dinheiro possa vir. Porque um cara que, além de fazer os computadores que a gente usa hoje, ele faz privada lá na África, que transforma a água suja em potável. Então, cara, então, se ele diz assim, eu perdi tudo hoje, eu quero fazer uma outra coisa, ele vai gerar dinheiro Vai, também, vai, vai. porque ele tem algo para dar em troca. Então, assim, é a mentalidade, não é a mão, a força. Isso é só um meio, né? Exatamente. Então é aqui, se eu não mudo minha mentalidade, eu também não tenho condição de materializar uma energia espiritual. E trazendo para esse ambiente de. Eu tenho um cara também que eu gosto muito, que é o Flávio Augusto. E ele estava num podcast também, e aí ele falando, né? E a pergunta foi justamente essa: se você perdesse tudo Isso, hoje, né? Como é que você reconstruiria tudo que você já tem? Hoje ele é um bilionário, né? eu sei E disso. aí Ele é um ele, exemplo também brasileiro, né? sim, um cara que É, há 15 é anos Billy atrás. Diniz, como você falou, e ele, E qual que é a habilidade que todos esses caras têm em comum? Vendas e comunicação. tudo é venda. Né? E a gente aprendeu que vender é ruim.
Exato. Por muitas Eu tenho vezes, vergonha. A não pessoa quero fala assim: isso não falar, é com a gente, não. é, A gente né? já Não, superou não, isso, se caso a gente tinha, né? exatamente. Então, quando É você feio, eu tenho vergonha, sair com aquela sacolinha. Imagine, rapaz. hoje eu tenho uma filha de 7 anos, Jutani, você, né, já conhece a minha princesa. Então, 3 habilidades que eu e minha esposa provocamos nela: venda, comunicação e inteligência emocional. Eu entendi que esse tripé, ela pode escolher o que ela quiser na vida para ser. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, ela pode ser uma confeiteira, ela pode ser uma esportista, ela pode ser uma comunicadora, ela pode ser o que ela quiser. Exatamente. Porque se ela sabe se comunicar, se ela tem inteligência emocional para gerir ela como pessoa, como ser, entender o local dela na sociedade, entender quem ela é de verdade, e ela vender, seja um produto, um serviço, uma habilidade, Dar e receber. pronto. Né? Perfeito. Então, quando a gente tem essas 3 habilidades, quando a gente tem são todas desenvolvidas, né? Tem os natos, tem aquelas pessoas que têm, né, o meu pai foi um vendedor nato, um cara que a vida ensinou que, né, ele foi se virando, um semi-analfabeto que venceu por diversas vezes na vida. Por que que ele venceu diversas vezes na vida? Porque ele quebrou diversas vezes também, né? E graças a E Deus eu sempre falei, teve a coragem de ir em reconstruir, frente. de Porque ele reconstruir. poderia parar, se estagnar. Ele só precisaria, do que você estava Aham, falando, foi uma coisa que depois eu quis até falar, ah, desse respaldo ao qual eu falei para a pessoa que está nos escutando. Buscar ajuda, um profissional que possa te ensinar a você aprender com seus erros e que não são erros, são idade de oportunidades aprendizado. de aprendizado. Dizer assim, poxa, isso aqui eu errei, pronto, eu aprendi, não vou errar mais porque eu vou utilizar esse erro como um alicerce, meu tijolinho para eu poder dar o primeiro passo, porque agora eu não vou mais pisar em falso. É, e quando a gente fala nisso, Jordânia, mentalidade de sucesso, mentalidade de financeira, inteligência financeira, né? Erre, erre muito, mas em coisas diferentes. Nunca erre com o mesmo erro. Com Eu certeza. escutei isso, Que aí tem outro nome, né? né? Então, assim, eu escutei isso e fez muito sentido para mim. Porque a gente vem dessa construção que foi feita das famílias, da Uhum. nossa vivência na infância e tudo mais. E aí você faz, poxa, caí de novo, poxa, deu errado de novo, reconstrói, vai lá. Meu pai, por exemplo, fez, quebrou no plano colo. Foi a primeira vez que eu vi meu pai quebrar. Ah, mas não foi só ele não, Né? foi o Então, assim, Brasil. foi um efeito sistêmico, né, Aham, naquele momento. Mas por que que teve gente que também naquela fase ganhou dinheiro, ganhou dinheiro. né? Porque assim, quando o cara que comprou a fazenda do meu pai pela metade do preço, se deu bem. O Vendeu cara pelo que 4 vezes o mais. cara que comprou a casa dele pela metade do preço, se deu Ah, bem. não O lembra cara, desse tempo né? não. Então Que assim, eu poxa, chegou a pandemia agora. Quantas pessoas perderam dinheiro ou não e ganharam dinheiro, outras, quantos explodiram. milionários a gente viu nascer na E pandemia? quantos milionários a gente viu cair. Entende? Então, É, é tudo parte de uma mentalidade, do é. aprendizado, de você se manter um fluxo. Se a gente olhar hoje, né? A gente citou a questão das sementes, né? Uma plantação de soja há 30 anos atrás. Quantos colaboradores você tinha que ter Para manter aquela para propriedade. produzir e tudo mais? Hoje você tem uma retroescavadeira, não, uma colheitadeira gigante. Ave Maria, que só es- precisa de uma pessoa para poder comandar e ainda mais um serviço especializado que ela é toda aí, né? Toda cheia de inteligência artificial E, e a, faz tudo. e o peão, né? O dito peão da roça hoje é É um um cara de grande técnico que tecnologia teve que se atualizar. que para ele passar lá, para mexer numa máquina dessa, ele tem que ter vários cursos. Não é aquela pessoa Que liga o trator e sai e sai andando mais, andando, né? nunca. E te- E é uma máquina que vale não sei quantos mil. Então, né? assim, a gente vê que aquela máquina está ali naquela propriedade, naquela agricultura, mas o proprietário, para obtê-la, teve que pagar não sei quantos mil, porque ela é toda tecnológica. E aí, o que a gente vê hoje, né? É a transição da força braçal para você utilizar verdadeiramente a tua inteligência emocional e a tua habilidade de conhecimento. Uau, você chegou onde eu queria. Eu digo sempre o seguinte: nós tivemos a Revolução Industrial, nós tivemos a Revolução Tecnológica e hoje é a Revolução Mental. Faz todo sentido. Enquanto você não mudar sua chavezinha aqui dentro, Exatamente. a tua mente ela vai te controlar. O meio vai te controlar.
As informações que chegam até você vai te controlar, porque você não sabe controlar sua mente. É o que Paulo Vieira fala da fala da franga, né? Sim, sim, Então, sim. assim, primeiro eu tenho que saber quem eu sou, aí depois que eu sei quem eu tenho que entender que eu sou responsável pelo meu processo. Porque se eu não Autorresponsabilidade. isso, se eu não tiver essa responsabilidade sobre o meu processo, a minha mente vai me comandar. Então, bote na sua cabecinha, tatua no seu braço e diga o seguinte: eu preciso ser o mestre de mim mesmo. Porque se você não for o mestre de você mesmo, alguém vai te comandar. Tem alguém te comandando e você não sabe quem é. Você simplesmente está sendo o quê? No tabuleiro de xadrez. Quem Exatamente. é você? Né? Exatamente. Quem é você? Porque alguém está te manipulando com a mãozinha ali em cima, ó, te manipulando. Então você precisa dizer o seguinte: Jung, vou me basear também em Jung. Jung fala assim, em personagens. Então, assim, eu não sou Jutânio, eu estou Jutânio. Porque assim, eu sou muito mais do que Jutânio. Jutânio é um personagem que está vivendo esta vida, certo? Que eu tenho várias versões de Jutânio e posso viver. Não tomei nenhum ácido, se você estiver achando. Não fumei nada, nem orégano estragado. Mas é isso aí. Eu posso viver várias versões e Uhum. buscar minha melhor versão Exato. com aprendizado, com vivência, com processos, sabendo viver as etapas, que senão eu vou ficar parado e o tempo passando, as pessoas aprendendo e eu ali, me sabotando porque eu não quero crescer, eu não quero aprender, eu não quero ganhar dinheiro, eu não quero ter uma vida próspera, eu tenho que viver algo que alguém pré-estabeleceu para mim. E eu digo para você, quando a gente não faz isso, a gente vive aquele personagem ali o tempo inteiro parado e você acha que você é seu personagem. E se você achar que você é seu personagem, você está sendo manipulado pela sua própria mente e manipulado pelo meio. Então, Total. assim, seja o mestre da sua vida. E para você ser o mestre da sua vida, você tem que saber quem é você e o que realmente você quer com a visão clara de futuro que você tem. Perfeito, amigo, perfeito. E assim, uma atitude simples, assim, quando eu escutei essa frase e fez muito sentido para mim. Se você não tem uma agenda, você é a agenda de alguém. Claro. Quando é que eu começo a fazer uma agenda? Quando eu estou me priorizando. Quando eu entendo. Você falou, eu sou, né? Eu sou pai, eu sou marido, E são personagens diferentes. eu sou um esportista, eu sou um profissional, eu sou um investidor, eu sou várias personagens, né, em determinados momentos. Claro. E quando eu olho para minha agenda, eu tenho a minha manhã, eu tenho o meu acordar, eu tenho o momento do café da manhã, eu tenho o meu primeiro momento de trabalho, eu tenho um almoço com a minha família, que hoje é uma coisa que eu não abro mão, porque eu entendi que a mesa é um lugar verdadeiramente de Sagrado. comunhão. Sagrado. Então quando É. a gente volta e lembra lá atrás, né, que, poxa, eu esperava meu pai para comer, né, tinha a liturgia da mesa, vamos dizer assim, né, o pai sentado na cabeceira da cama, ele só se servia quando Da os outros se mesa. servia, né, quando ele se servia. Então o respeito, a família, que são valores que a gente vê que Se estão perderam. se dissipando. E quando você fala disso, que é algo comum, né, que seria algo comum, você é o estranho da conversa agora, né, quando você volta e traz isso pra uma realidade, né, e tudo isso tem a ver com quem é você, né, essa identidade, né. Então quando eu me priorizo, eu cuido da minha saúde, eu cuido dos meus negócios, eu cuido dos meus investimentos, eu cuido da minha família verdadeiramente, eu invisto tempo em trazer inteligência emocional para minha filha, eu invisto tempo para investir e entender, ela com 7 anos hoje, entender de finanças. Poxa, mas é muito cedo. Mas tem que ser. Vai esperar ela ter o quê? 20 Imagina anos? imagine se a gente Esse é o tivesse, momento do plantio. né, e assim, ela adora relógio, acho que é uma paixão que ela Não é ganhou você de que mim. gosta, não? Não, mas ela gosta, Ah, ela desde pequenininho, ela sempre, acho que é uma paixão que eu transferi para ela, que eu sempre teve presenteei relógio. ela e os pequenininhos, divertidos e tudo mais. E ela ganhou um relógio e quebrou. E ela pegou e veio falar para a mãe que tinha quebrado, que ela queria outro. Aí eu falei: "Então vamos fazer o seguinte, a partir de agora, o que que você vai fazer? Papai vai te dar R$ 10 por semana e você vai ter que guardar esse dinheiro para começar a comprar aquilo que você deseja". Aí ela já não é uma criança tão inocente, R$ 10, mas R$ 10 não dá para comprar, papai.
Eu falei, muito bem, sabe Já tá mensurando. sabe, sabe a análise que você fez. Por isso, você vai ter que guardar toda semana Espera que tudo precisa de um tempo, para né? que você entenda É. que tudo tem um tempo, para que você dê valor, apesar de ser um brinquedo, apesar de ser, né, algo não é um valor agregado tão grande, mas dá valor àquilo que você já tem, usar da maneira correta, sem desperdício, sem brincadeira com um objeto que possa, né, ser danificado. Dentro desse tempo, você vai começar a aprender que tudo que você ganha, você tem que guardar uma parte, né? Então, poxa, eu vou te dar essa mesadinha por semana. Se você quer ir no shopping, ela gosta de comer o pão de queijo, vamos lá. Você tem dinheirinho para comprar o pão de queijo? Isso. Então, se você comprar toda Papai já vez, deu prévio, né? né? Então, se você comprar toda vez que você vir aqui comprar um pão de queijo, você não vai juntar dinheiro para comprar seu relógio. Então, você vai guardar parte para comprar o seu relógio, vai ou guardar não, aí a mãe já inserida, ela vai investir, porque eu estou colocando terminologias, colocando novos hábitos nela, que vão virar crenças, que vão virar É. rotinas, que vão virar resultados. Uma coisa boa disso aí é você mostrar para ela a forma também que tem de ganhar dinheiro. Porque os Exato. nossos pais nos ensinaram que a gente só podia ganhar dinheiro se a gente Trabalhando. pudesse trabalhar para alguém. Vender Exatamente. seu tempo, o seu tempo de vida em troca do De dinheiro. dinheiro. E as Exatamente. pessoas não caiu a ficha em relação a isso. Então, diz assim, hoje os filhos da gente, como a gente estava falando mais cedo, eu não preciso dizer, meu filho, minha filha, você não tem que passar só no concurso do Banco do Brasil, ser médico, ser engenheiro, Exatamente. porque assim, quando a gente para poder analisar também, será que essas pessoas estão trazendo felicidade? Será que aquele plantão que a pessoa está dando, aquela obra que a pessoa está trabalhando, será que também não está escravizando essa pessoa emocionalmente? Ela também não está bem? Talvez ela pode estar até ganhando dinheiro, mas também não está usufruindo. Exatamente. Aquela casa com piscina, será que uma pessoa que dá plantão todos os dias, dá plantão à noite, sai de um hospital, vai para outro, será que ela está vivenciando isso? Será que está acompanhando a família, os filhos? Como é que está o emocional dessa esposa? Aí você disse uma coisa muito boa, Mike, que assim, é o nutrir. O que você tem feito ultimamente é o nutrir com sua Exato. filha, com sua esposa. Porque, para mim, o nutrir é fazer, sabe o quê? É você. Tem uma palavra que a gente sempre usa, que é o seu provedor. Provedor não é só dar o dinheiro para pagar a conta da comida, da água e da luz em Exatamente. casa. Porque isso qualquer pessoa faz. Exatamente. Qualquer pessoa faz. Qualquer pessoa, pode ser o avô, a avó, o tio, a tia, a própria mãe, qualquer pessoa faz. É pagar as contas. Exato. Qualquer pessoa faz. Mas o nutrir de um pai, o nutrir de um esposo, ninguém pode fazer por você. Se você desejar ser esse. Exatamente. Porque assim, é onde existe outra lacuna. Porque se Exatamente. você não é o nutrir, você não é o provedor emocional da sua filha, do seu filho, da sua esposa, alguém vai fazer por você. Espaços não ficam vazios. Espaços não ficam vazios. Existe uma lacuna e essa lacuna alguém vai Vai preencher preencher. na rua, no trabalho, em qualquer outra coisa. Alguém tem um espaço ali, alguém vai adentrar. Exatamente. E depois que entrou, meu amigo, fica difícil de sair. Então, você está entendendo o que a gente está trazendo aqui para você, a questão da mentalidade, essa mudança de percepção das coisas, se dá nisso. Então, você que é mulher, você que é homem, você profissional, também pense nisso, qual tipo de comunicação que você tem para você mesmo em relação aos outros, quais são os espaços que você está deixando vazio, que você precisa preencher esses espaços, e se você é realmente um nutrir. Esse nutrir é isso, é a presença. E a presença tem que ser uma presença que a mulher, por exemplo, assim, não vai dizer, poxa, eu tenho um marido, mas poxa, esse cara tá me traindo. Esse cara ele chega cansado, vai dormir. Ele chega, só faz pagar as contas, mas não me dá atenção. Nunca me deu uma lembrança. Conversa com a filha, conversa com o filho de forma grossa, Exatamente. né? Então, assim, ele já falou que quer se separar. Imagine uma mulher vivendo com medo do homem se separar Separar o dela. tempo todo. Então, assim, ela vai ter uma ferida que ela nunca cicatriza, porque ela não tem confiança, ela não consegue se entregar por inteira, Exatamente. porque ela sabe que a qualquer momento ele pode ir embora.
O filho não ter, ou a filha, a confiança de se abrir com o pai, porque ele também não acha que o pai já foi grosso, já bateu demais, já fez tantas outras coisas, que ele também não vai se abrir, ele tem medo. E de repente ele pode sentir também que briga com a mãe, alguma coisa que já falou que ia separar. Então ele vive esse dilema na vida Exatamente. dele, e isso não é nutrir. Nutrir é ter aquela confiança, é você nem pensar naquilo. Isso é nutrir. É a pessoa ter a confiança que aquela pessoa está ali e que ela vai continuar do seu lado. Isso é Exatamente. nutrir. Na amizade, no relacionamento, no profissional. Isso é nutrir. Assim, uma frase que para mim descreve tudo isso, Jotânio, é: como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Isso é verdade. Então, se eu sou um cara que cuida do meu dinheiro, muito provavelmente eu tenho uma propensão a cuidar da minha esposa, a cuidar da minha filha, a cuidar da minha saúde, a cuidar dos meus negócios, a cuidar de tudo. Se eu sou um cara que não cuido das minhas finanças, eu chego no final do mês, eu vejo se sobra, se tem, se não tem, muito provavelmente eu não cuido da minha esposa, eu não cuido da minha filha, eu não cuido da minha casa, eu não cuido da minha saúde. Porque é uma programação que você tem. É uma E, programação. assim, uma cascata de coisa. Porque Exatamente. se um começa a dar errado, provavelmente os outros devem estar vindo aí. Exatamente, uma hora vai estourar. E se eu dou atenção, esse nutrir, e assim, para casais, aqui é uma coisa que eu tenho vivido na minha vida e tenho os meus mentorados, os meus coaches, né? É uma coisa que eu trago muito atento. Atitude simples muda muita coisa. Muda. Eu atendi um rapaz que questionava que ele não tinha atenção da esposa. Que ele Hum, achava que, né, estava fria a relação e tudo mais, tal. E aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei: "Quando você chega em casa, quem é a primeira pessoa que você cumprimenta? É sua esposa ou seus filhos?" "Ah, primeiro eu dou um beijo nas crianças." hum. "Quando você sai, quem é a última pessoa que você beija?" "Ah, não, eu dou um beijo na minha esposa, eu vou lá, dou um abraço." Aí a frase: "Eu vou lá, dou um abraço, né, dou um abraço na minha filha, dou um abraço no meu filho e vou embora." Interessante. Quando você liga para casa, quem é a primeira pergunta que você pergunta? Sobre quem você pergunta? "Ah, como é que estão as crianças?" Aí eu falei: "Vem cá, a mulher que mora na sua casa, Ela é sua se ela recebe secretária? salário ou é a sua esposa?" Ele Ai, ficou em choque. claro. Aí ele falou Cara, nunca tinha caído essa ficha pra mim. aí ele ficou em choque, ele falou: "Não consigo nem te responder." Aí eu falei: Não "Entende?" precisa responder. Eu falei: A "Entende sua aonde está o comunicação já erro? diz tudo. Tá vendo onde está o erro? Você consegue compreender que não é ela que não te quer, não é ela que não está mais afim de você, que não é ela que está se afastando de você?" É, Muda o foco. Hierarquia, né? As é. famílias perderam a sua hierarquia, né? Vá, Então que depois eu quero te falar outra coisa e aí interessante. quando você olha para essa nova composição, né, como não tem, né, a intenção, essa inteligência emocional de entender: "Cara, meu companheiro, minha companheira, a gente se estrutura, a gente se respeita", e automaticamente cai na mesma formatação aqui embaixo. Uhum. 2 sessões depois, ele pegou e chegou e falou assim: "Mike, cara, O negócio mudou. transformou, transformou. Ela tá atenciosa, ela me pergunta o que que eu quero comer, o que que eu vou comer, se eu volto para casa, ela tá muito mais presente." Eu falei: "Não é que ela tá muito presente, ela sempre Sempre esteve esteve. presente. Você que não estava acessando isso da maneira correta." Com o simples chegar e cumprimentar com um beijo de verdade, né, eu falo como casal, recentemente eu e minha esposa, a gente faz reuniões de alinhamento nosso mesmo. Que legal. Saímos do ambiente de casa, do ambiente de segurança, onde o conflito pode subir, aonde você pode se exaltar. Então a Isso é gente vai para importante. um ambiente neutro, ou no escritório, ou a gente está aqui no litoral, então a gente vai para a praia às vezes, e senta e vamos alinhar, o que que a gente está precisando. E aí, eu não estou com elas escritas aqui, mas a gente criou 10 regras para se apaixonar todos os dias. Uau. E aí, uma das coisas é, vamos agir como namorados. É a melhor coisa. Beijar na boca, abraçar, sabe, se provocar, mandar uma mensagenzinha durante o dia, sabe, Hum, com conteúdo mais quente,
sabe? Somos homens e mulheres, a gente precisa dessa excitação, dessa provocação, Porque a tendência é morrendo, né? né? E Isso eu aí. falo, ó, eu vim de uma família dessa sexualidade disfuncional. Meu avô, né, com toda a histórica que Mas quem tínhamos, não né, foi né, antigamente? o acesso que caiu no meu pai, e por um tempo É, na adolescência, na juventude, eu vivi tudo isso, né, e hoje eu entendo, cara, eu posso viver isso dentro do meu casamento, claro. eu posso manter isso vivo dentro do meu casamento, e isso me fecha tantas portas para ficar olhando para fora, para ficar olhando para o que não deve, para ficar desejando o que não Foco, me né? pertence, É, porque eu estou alimentado. Então, se eu dou atenção para minha esposa, se eu olho ela como mulher, como companheira, como parceira, em tudo, né? Isso é gestão, né? Isso é agenda, né? Então eu tenho tempo para ela, eu tenho tempo para mim, eu tenho tempo para nossa família, eu tenho tempo para os nossos projetos, e eu olho isso todo dia. Como eu faço uma coisa, eu faço todas as outras. Mike, a gente estava falando de dinheiro, né? Então ah, tem tudo a ver. tudo a ver. Porque se eu cuido da minha família, se eu cuido da minha casa, De mim, né, se eu cuido dessa máquina física, né, tenho atividade fixa, que eu tenho flexibilidade, tenho saúde, qualidade de sono, eu tenho algo que me dá combustível para fazer as demais coisas, eu vou cuidar bem do meu dinheiro. com Eu vou certeza. ter fôlego para trabalhar, eu Com vou ter certeza. parcerias que a gente vai construir para trazer mais recursos. Mas, Mike, o foco é o recurso? Não, o foco é o o trajeto, É. né, São as é vibrações, né? No que a gente está vibrando, o que a gente está comunicando. E aproveitando o que Mike trouxe, isso serve para o homem, como ele colocou, mas também para a mulher. Porque, por exemplo, assim, hoje também, você mulher que está me escutando aqui, você chegando em casa, como é que você faz? Você só dá um beijinho no seu esposo ou você vai estar cuidando do seu filho, dando mais atenção ao seu filho do que ao seu esposo? Porque o correto é ela chegar a dar atenção ao esposo. Não que o filho esteja de lado, não é questão de prioridade, exatamente. mas é uma questão de você estar ao lado de quem você ama. Ah, também amo meu filho, claro, mas precisa isso, dar essa atenção também ao marido. Claro. Primeiro é o marido, para depois o filho. Agora, se esse filho não for do casal, isso também é interessante. É, É, já é exato. uma ficha mais pesada. Exato. Se esse Exato. filho não for do casal, você vai complementar seu marido ou sua esposa, que também pode ter homem que tem filhos de outro Exato, casamento, e você precisa dar atenção a seu filho ou a sua filha. Aí vai exatamente. ser o contrário. Você vai ter que agora dar uma atenção a seu filho, e depois você vem. Ah, mas não vai dar certo isso? Sim. Por quê? Porque se você também der só atenção ao seu parceiro, Ao o seu cônjuge, né. filho vai se sentir abandonado. Isso é uma seara tão grande, né, amigo, Exato. porque Agora, se o filho é do próprio casal, não, ele vai achar normal a situação, porque ele é fruto dos dois. Então você vai chegar, vai dar atenção ao seu marido, você vai chegar, vai dar atenção à sua esposa, aí sim, aí depois você vem também cuidar do seu filho. e eu te falo, Jitane, eu até alinho de uma maneira Não mais é legal essa é, e visão? assim, trazer pra uma linha, né, de produtividade, sabe. Se eu pego um produto, uma fábrica, eu não posso ir no rótulo primeiro, antes de encher o produto. Claro. Eu tenho que vir lá, vir um shampoo, isso aqui, essa garrafa de água. Ela vai vir a Primeiro o garrafa, produto, ela vai vir um produto, aí vem a depois ela vai ser garrafa, fechada, depois ela passa pela linha de etiqueta para etiquetar e depois ela vai, avaliação e colocado para o é o cliente. fluxo. É, Cara, o filho saiu de qual produto? É do exato. O casal. que é mais importante é o continente ou o conteúdo? Entendeu? Então, assim, quando eu trago para isso aqui, eu estou ensinando os meus filhos. E uma, abre aspas, os nossos filhos, eles não aprendem pelo que nós falamos, e sim pelo Depois de nosso 7 exemplo. anos. É o É, exemplo que vai dizer o que eles vão determinar o que eles vão fazer. Nossa comunicação oral só é 7% da compreensão deles. Então, se eu trago essa visão, cara, papai chega em casa, ele cumprimenta a mamãe, mamãe chega em casa, cumprimenta papai. Eles se tocam, eles se beijam, eles se respeitam, eles se comunicam de maneira adequada. Eu vou repetir isso.
Claro. Eu vou repetir. Aí muitas vezes a gente, né, dentro da nossa atividade, você chega e fala: "Ah, eu não sei o que está acontecendo, a comunicação em casa, meu filho está agressivo, meu filho está isso, meu filho está aquilo". Mas será que é seu filho ou você? Vamos lá, vamos começar, vamos puxar esse fio aqui. E você vê, ele só está replicando os comportamentos que ele está assistindo, ele só está replicando aquilo que ele está vivenciando. Então, quando eu coloco essa criança dentro do ambiente certo, com a comunicação certa, com os estímulos certos, ele vai ter um outro resultado. E parte do princípio que, dentro de um relacionamento, o casal é a parte mais importante. Claro. Se eu trago amor, respeito, comunicação, todo mundo está vendo isso, está vivenciando isso, a possibilidade disso ser repetido de maneira, né, passiva, né, de você absorver isso de maneira passiva ali, porque você está assistindo, é muito maior. E aí vem com a orientação, vem com os estímulos certos e você vai ter uma sequência de produtividade muito maior. É. Aí o pessoal fica assim, poxa, a gente não estava falando sobre a parte até a parte financeira, Aham, de como investir. Gente, tudo isso comunica. Tudo que você faz na sua vida comunica. Então, assim, ao que você está dando foco e ao que você está sem conseguir enxergar. Sem você mudar a sua mentalidade para enxergar que a coisa está na tua frente, mas você ainda não tem capacidade de enxergar. E se exatamente. você não começar a ver isso dentro do seu núcleo familiar, fora também você não vai ver. E mais ainda, tem gente que chega nessa questão da família, eh, e ele não sabe como, por exemplo, assim, ele lidar com essas situações, acha o Exatamente. que ele está vivendo está certo, e isso não leva à mudança nem fora e também nem dentro. E Exatamente. tudo que a gente quer mudar, primeiro eu tenho que mudar a mim mesmo. Exato. Então, hoje eu estava vendo, passei assim no TikTok para olhar o meu, e aí eu vi o enfermeiro que tá na baiano no Big Brother, e ele falando um monte de coisa de um outro personagem que tá lá também na casa. E aí quando eu acho legal assim, né, quando a gente vê alguém, porque você é isso, você é prepotente, você é não sei o quê, você é não sei o quê. Aí a gente faz uau, mas como é que eu tenho capacidade de enxergar algo no outro se eu não tenho em mim? Exatamente. Primeiro eu tenho que Eu só consigo reconhecer no outro aquilo que eu vejo em mim, né. Exato, eu tenho que ter para eu também reconhecer no outro, que é igual, por exemplo, na família. Então, o que é que eu estou sem conseguir ver em relação à minha esposa ou meu esposo, que talvez esteja em mim e eu não estou vendo? Por que o que ele faz me irrita? Por que o que ela faz me irrita? Por Exatamente. que, o que ela fala me incomoda? Uau! Comece a pensar direitinho que talvez não está nela, nem está nele, não está no seu filho, está em você. E Exatamente. te incomoda e você vê certas coisas porque você não tem capacidade de enxergar em você mesmo. E aí você precisa de um profissional para te dizer assim: "Acorda, Pedrinho, viu? Abre os olhos, abre Exatamente. os olhos, veja essa nova realidade". E aí vai ser assim, ó, a mudança que a gente fala o quê? A mudança de chave é essa, é você entender algo que você tá ali na sua frente e não consegue ver, e aí começa a dar tudo errado e o financeiro vem junto. É Não, fluxo, é energia. e a comunicação, Jotânio, ela é base de tudo isso, né. Eu dos atendimentos que eu faço, das mentorias que eu participo, a conversa financeira dentro de casa, 80% dela é: "Olha, tem isso para pagar, tem isso para pagar, você me transfere isso, você paga isso, divide-se as contas, os compromissos de um, de outro, e acabou". Né. Então eu vejo, a minha visão, né, dentro de um relacionamento, você se une e se torna um, É. né. Então, as finanças é uma só. Uma coisa é eu fazer gestão de 5.000, outra coisa é eu fazer gestão de 15.000, né. Aí o marido ganha 10, a mulher ganha 5, ou ganha 3 e ganha 2, não interessa o valor. "Ah, você paga isso e isso, e outro você paga isso e isso", e acabou por aí. Mas agora se eu tenho essa comunicação, se eu paro e aí entra tudo num tacho só, né, e aí eu começo a dividir. Ó, isso aqui vai para isso aqui vai para isso aqui sobrou isso, tal. E nós temos isso para nos divertir, para aproveitar, para fazer o que a gente tem que fazer. Ter uma visão de um todo, né.
E é muito nós vivemos numa sociedade onde essa independência financeira, ela se construiu de maneira equivocada, onde, né, dentro de um relacionamento, muitas vezes, é o indivíduo que tem que sobressair, né, é o indivíduo que tem que prosperar e não a família, né. O marido é o provedor e muitas vezes é só o provedor, ele só traz o dinheiro para dentro de casa, Mas né, como provedor financeiro, exatamente, que né, qualquer um pode fazer. que aí você vê que eu tô trazendo? Qual que é a moeda de troca? Né, a gente vê adolescentes e vivendo esse momento tão imediatista, as crianças, né, dentro da nossa atividade, a gente percebe, né, que esse quantidade de diagnóstico de crianças com TDAH, né, com um monte de síndromes, né, modernas, que a gente vamos chamar assim, mas que na verdade grande parte delas é só ausência de presença, É, né? as lacunas. Né, só ausência de carinho, de afeto, de atenção, e muitas delas é só um grito de socorro e falar: "Gente, para tudo e olha para mim", né. E aí os comportamentos, as ações, é só a falta da gestão, né. Então, essa frase tem feito muito sentido para mim: "Como eu faço uma coisa, eu faço todas as outras". Claro. Se você cuida daquilo que é importante, que começa pela tua casa, pela gestão emocional da tua casa, pela gestão emocional dos membros que participam dessa convivência, eu vou ter gestão emocional nas minhas finanças, eu vou ter gestão do meu tempo de forma adequada para colocar a energia certa em todos os lugares, né. Como você mesmo falou, né, a gente foi doutrinado a trocar tempo por dinheiro, né, então você sai de casa uma hora antes, uma hora e meia antes de chegar no trabalho, fica 8 horas, 9 horas dentro do ambiente profissional e depois gasta mais uma hora e pouco para voltar para casa, se fechou quase aí 10, 11 horas do seu dia fora de casa, fora do convívio. Aí quando eu chego em casa eu estou cansado, eu quero o meu tempo, eu quero o meu momento, e aí você já se isola por um período, aí o filho já foi dormir, a mulher já está cansada, já ficou o dia todo fazendo as coisas dela também, não tem diálogo, não tem comunicação, não tem presença. Porque já existe algo que não está equilibrado já há muito tempo. Você aprendeu assim, né? Exato, O que a gente está falando aqui não é te culpando de nada para quem está nos exatamente. escutando. Não é isso. É te mostrar que há possibilidade de você ter uma vida melhor, de você mudar as suas perspectivas, mudar a forma como você pensa e o que você acha. Então, para isso, muitas vezes tem algo que a gente possa falar e até incomodar algumas pessoas. Assim, poxa, eu não sou culpado de tal situação. Realmente, talvez você não seja culpado porque você aprendeu desse jeito, mas você hoje, enquanto tem vida, há esperança de fazer o Vai quê? te transformar. De transformar. Então, assim, eu não estou gostando, ou tem algo acontecendo aqui e que eu preciso mudar. Mas para mudar, precisa ter essa mudança aqui dentro. Ó. Enquanto eu não mudar aqui dentro, aqui fora não adianta. É onde eu puxando um outro gancho interessante, a gente vê hoje, não está acontecendo mais só com as mulheres, também com os homens, essa mudança do cuidado da parte do corpo, Sim. a parte de fora, Visual. visual. É, Eu quero botar uma boca mais rosada, eu vou colocar um preenchimento labial, eu vou colocar fio de ouro não sei aonde, eu vou esticar, eu vou não sei o que. Maravilha, eu também, algum momento, quem sabe, eu também posso fazer. Mas a mudança é intra. exato. Não adianta eu pegar um carro, pintar, mandar ele pintar um carro inteiro e deixar ele com a pintura perolizada e o motor dele está acabado. Vai adiantar o quê? Nada. A deixar a bomba de gasolina que nunca trocou, vou deixar as borrachas todas ficarem sem manutenção, a parte interna. Exatamente. Esse carro vai chegar um momento que ele está todo bonito, com a pintura linda, sem um arranhão, mas como é que está a parte interna desse carro? Como é que está a parte do funcionamento mecânico dele? Exatamente, exatamente. E aí é onde a gente percebe que não tem como a pessoa fazer mudanças fora se você não mudar dentro. Você trazer de fora para dentro fica complicado, porque é uma realidade que não é sua. Você trouxe um exemplo e a gente pode exemplificar de uma maneira muito prática, os as pessoas que fazem cirurgias bariátricas, Hum, né. Você vai lá e corta o mal pela raiz, literalmente, né, você vai diminui o lá, estômago, né, encurta o intestino. e aí você fala: "Poxa, resolveu o problema", né. "Poxa, não vou comer menos, não consigo, tal e tudo mais".
Aí a pessoa não faz uma atividade física, não faz alimentação adequada, não começa a fazer uma atividade complementar, Não né, mudou nada de mudança emocional. e aí não mudou isso aqui. Não mudou verdadeiramente, e não consegue se visualizar num novo corpo magro, num novo corpo saudável, e ela continua vendo os mesmos hábitos, os mesmos estímulos, o mesmo ambiente, as mesmas rotinas, e grande parte voltam a ganhar peso, mas aí tem um dano, né, Quando ela não vai para depressão. porque ela mexeu na estrutura física dela, É, né, foi radical. então aí Existe uma lacuna aí. ficou, porque se eu consigo transformar, né, primeiro aqui, faço essa mudança interna, mudo lá dentro, começo, né, a transfigurar isso para fora, na palavra, na Bíblia fala, né, um coração formoso, frondoso, né, formoseia o rosto, né, então assim, quando você está em paz, quando você está feliz dentro de você, tudo começa a mudar. Tudo começa a emanar uma energia positiva, né, você fica mais sorridente, você fica mais leve, você começa a ver a perspectiva de tudo que você vai fazer de maneira diferente, você entende que você é o vetor de transformação daquilo que você quer viver, né, mas quando você está preso, olhando para baixo, de olho fechado, de cabeça baixa, você para de perceber seus filhos, você para de perceber seu marido, você para de perceber os seus amigos, para de perceber as suas finanças, né, porque você para de analisar, de ver as possibilidades. Então, o que você trouxe é exatamente o que a gente precisa. Tem que fazer de dentro para fora, tem que acontecer aqui dentro. E aí, dividindo com você essa visão de mentalidade de sucesso, se eu quero transformar, eu tenho que verdadeiramente ir lá dentro, olhar o que está faltando, o que eu quero transformar, a pergunta, né, o que eu quero ser daqui a 10 anos? Do que eu quero ser daqui a "X" tempo? Poxa, eu quero ser um coroa, vamos dizer assim, de 80, 90 anos, saudável, flexível, com disposição e com liberdade financeira. Aí eu volto 40 anos aqui atrás e falo: "O que que eu preciso construir para chegar aos 80 anos dessa forma?". E aí, o espaço de tempo, ele é igual para todo mundo. Eu acho que a coisa mais democrática na vida são as 24 horas, Uhum. né. Então o que que você está fazendo com as 24 horas que você tem? Você está dormindo 8 horas adequadamente? Ou está dormindo 2, 3 horas da manhã no celular, de qualquer jeito, carregando o celular na cabeceira da cama, né, sofrendo ali todo o impacto, né, de ondas, de tudo ali, quebrando a sua qualidade do sono, acordando cansado, acordando em cima da hora, acordando não para a vida, mas sendo jogado para a vida, né, porque você acordou, você não teve um tempo para você respirar, você não teve um tempo para fazer uma refeição, você não teve tempo para dividir ali as primeiras horas do dia com você, com as pessoas que você ama, né, então, essa mudança verdadeiramente, quando você olha para dentro e começa a se perguntar: "Quem eu sou?", né, "Que eu quero para mim?", porque se você está bem, as pessoas que estão à sua volta vão estar bem. Se você está evoluindo, significa que as pessoas que estão à sua volta estão te permitindo evoluir e logo elas também vão acompanhar esse fluxo de evolução, né. Então você colocou de maneira muito prática, né. Eu preciso de fato olhar quem eu sou, olhar minhas emoções, olhar quem está aqui dentro, né, qual é esse personagem que eu tô vivendo e escrever esse roteiro da melhor forma possível, né. Claro. Qual é a cena final desse filme, né, qual é um grande finale ou é uma tragédia, ou muitos é uma comédia a vida toda, né. Então, você tem vários momentos dentro dessa jornada, mas ela parte verdadeiramente de você buscar esse autoconhecimento, desenvolvimento, ajuda, né. Hoje a profissão coach, né, nós somos filhos dessa mentoria, dessa metodologia, e a gente sabe o quanto é importante, né, o quanto é importante você ser acompanhado por um profissional, ter mentores que pode te ajudar, mentores que podem falar: "Olha, esse é o caminho, né, eu já passei pelo caminho de pedras aqui, então vem por aqui, pisa aqui com mais segurança, espera um pouquinho", né, te dizer a hora de acelerar, né, se você entrar num carro de corrida e achar que é a mesma pilotagem que você faz numa avenida qualquer, nas avenidas do dia a dia, você não vai conseguir, né, você não tem o tempo de frenagem, você não tem o tempo de curva, você não tem a condição física para aguentar a pressão, né, então você precisa se capacitar, né, você precisa trazer isso para sua realidade e se capacitar nas suas finanças, se capacitar nos seus relacionamentos, se capacitar
pessoalmente, né, para entender que todo ser em evolução, ele precisa verdadeiramente, né, de acompanhamento, Com certeza. né? Então, se você pega um profissional de alto rendimento, ele tem Ns profissionais que estão assessorando, E não né? importa o profissional. Ele pode ser o professor, mas ele vai ter alguém também para orientar ele em algo. Ele é o Todo piloto de professor foi um avião, aluno, e se ele é o piloto de avião, ele fez o curso dele, mas depois, se ele quiser aprender qualquer outra coisa, ou até dentro da própria área dele, ele precisa de alguém, né? exatamente. Não importa se você é o presidente, se você é o rei de algum lugar, você precisou que alguém pudesse te ensinar e você está sempre aprendendo. Vai precisar de alguém, porque a gente nunca sabe tudo. Uma coisa dentro disso tudo que a gente trouxe e vê aqui na minha mente agora é assim: todos nós somos da mesma essência. Sim. Aí assim, se a essência de Bill Gates, se a essência de Trump, se a essência Flávio de Flávio Augusto. Augusto é a mesma minha, é a mesma sua e de você que está me escutando. Por que essas pessoas chegaram em lugares que a gente ainda não chegou? Eu vou colocar, estou incluso também, viu, pessoal? Então, assim, será que eu, né, vou falar por mim e você pega para você, não preciso também mudar minha mentalidade para aquilo que eu quero? Exato. E aí eu digo para você, eu já comecei meu processo. E você, já começou o seu? Vai ficar essa frase para você. E eu Maravilha. digo assim para você, Mike, foi muito bom esse bate-papo aqui Gratidão, meu amigo. agora. Eu agradeço por você pela sua presença e vou deixar as considerações finais para você falar com o pessoal. Pode olhar para aquela câmera ali e dizer para o pessoal o que você quer, o que você gosta e oriente aí dentro do que você quer. Não, só te agradecer, amigo. Só te agradecer. É um prazer estar sempre aqui com você. É um espaço onde a gente troca aprendizados e a gente só sai mais forte, né? Então, quando a gente fala de finanças, quando a gente fala desse mundo, né? E é uma dor universal, eu posso falar isso com muita propriedade. Só muda a escala, né? Do cara que tem a escassez e às vezes do cara que tem realmente, né? O recurso em abundância. Mas tudo parte do autoconhecimento, tudo parte do conhecimento. Então, é necessário que você busque essa evolução, que você busque essa gestão. Mas não adianta olhar só para o recurso, não adianta olhar só para o dinheiro. Você precisa verdadeiramente fazer essa transformação, né? Essa metamorfose, viver essa metamorfose primeiro interno, primeiro na sua realidade, né? Ninguém muda ninguém. Mude você e tudo à sua volta vai se transformar, né? Então a mensagem é a gratidão aqui de estar aqui mais uma vez com você, Jutânio. E aguardem, a gente tem promessas aí, tem material novo chegando, em breve tem bastante conteúdo novo e a gente vai trabalhar isso aí com muita propriedade, com muita intensidade para compartilhar cada vez mais, né, esse conhecimento, essas informações para a gente agregar e crescer todos juntos. Beleza, muito obrigado. Eu que Eu já vou agradeço. aproveitando você aí que está aí, ficou até agora conosco, para poder me seguir, né? Tanto no meu canal no Instagram quanto no YouTube. É, é @coach.inteligência no Instagram e aqui é Jutânio Pereira. Então, assim, dê aquele like, compartilhe com amigo, com familiares e não esqueça de acionar o sininho. E de preferência, a gente vai adorar saber o que foi que você achou desse vídeo, dos nossos comentários, tudo trazendo com a mudança de mentalidade para chegar nesse oásis financeiro. Então, assim, se você quer chegar lá, você precisa escutar esse podcast com toda atenção, com todo carinho, porque aqui tem chaves que só você vai saber para poder abrir a porta que você precisa. E contar conosco, né? Então, assim, contar tanto comigo quanto com o Mike. Eu já À deixei aqui disposição. minha rede social, ele vai deixar dele também agora, porque eu tenho certeza que ele é uma pessoa que vai te ajudar se você estiver precisando em relação a esse lado financeiro, essa mudança na sua vida. Maravilha. Hoje o Instagram, né, é Mike S. Soares, tá? Então Beleza. me encontra lá, a gente vai ter o maior prazer em trazer, né, esse conteúdo e principalmente todas as dúvidas, né, que tiver a gente vai responder e vai ajudar vocês. Beleza. Maravilha, Jutânia.